Bom dia, galerinha do quinto ano. Estamos hoje aí no dia 24/8/2020, com a nossa primeira revisão para o nosso teste. A gente vai estar trabalhando hoje na nossa primeira revisão números fracionários, tá? Tipos de frações, nossa aula de hoje, equivalência de frações, comparação de frações, simplificação e números mistos. Então a gente começa aí hoje com tipos de frações, né? As frações elas podem ser próprias, impróprias e fração aparente. O que vem a ser o que vai ser uma fração própria, né? Quando o nosso numerador for menor do que o nosso denominador. Observem no exemplo que o numerador, que é 2, ele é menor do que o denominador, que é 3. Então, toda vez que isso ocorrer do numerador ser menor do que o denominador, vai ocorrer um tipo de fração que nós vamos chamar de fração própria. Fração imprópria, né? Como a gente vai ter frações impróprias, né? Quando o nosso numerador for maior do que o denominador. Observe aí que o nosso numerador é 4 e o nosso denominador é 3. Fração aparente é quando a gente tem um resultado exato de uma fração. Então, quando a gente tiver um resultado exato, por exemplo, numerador 9, denominador 3, 9 dividido por 3 é igual a 3. Essa fração nos dá uma divisão, que fração é uma divisão exata, um resultado exato, que é o 3. Então, a gente vai chamar de fração aparente. Frações equivalentes. A gente vai fazer pelo processo da multiplicação. Como encontrar uma fração equivalente, por exemplo, a 5 sétimos? É só eu pegar qualquer número natural e multiplicar. Por exemplo, eu escolhi o número 3. Vou multiplicar o meu numerador, que é 5, por 3. 5 vezes 3, 15. E vou multiplicar também o meu denominador, que é 7, por 3. O mesmo número que eu multipliquei, o numerador foi 3, e o denominador também, que é 3. Tem que multiplicar pelo mesmo número. Encontrando 7 vezes 3, 21. Logo, a minha fração equivalente a 5 sétimos, uma delas, né, vai ser 15 sobre 21. Poderia multiplicar por 4, por exemplo. 4 vezes 5, 20. 7 vezes 4, 28. Ia ficar 20 sobre 28. Então, seria também uma fração equivalente. Poderia multiplicar por 5, poderia multiplicar por 6. Qualquer multiplicação por um número natural vai gerar uma fração equivalente. Por quê? Porque quando eu multiplico a minha fração pelo mesmo número, tá? No numerador e o denominador, eu estou encontrando o quê? Números que são múltiplos deles. Então, estou encontrando frações múltiplas. Então, isso quer dizer que é uma fração equivalente, ok? Isso aí é no modo da multiplicação. Agora, vamos encontrar fração equivalente dividindo. Então, nem toda vez vai dar para a gente conseguir aí dividir e ver exatamente que ela é equivalente. Mas como a gente vê uma fração, por exemplo, 9 sobre 27, a qual o denominador, a gente observa que o denominador ele é múltiplo, tá, do numerador. Se eu for em 9 e 9, tabuada de 9, 0, 9, 18, ó, 9, numerador, 18, 27, denominador, tá tudo dentro da tabuada de 9. Então, 27 ele é múltiplo do 9. Então, essa fração ela é simplificável. Existem números, um número ou mais números que conseguem dividir o 9 e o 27 ao mesmo tempo. No caso aí, eu peguei inicialmente o 3. Vou dividir meu numerador por 3. 9 dividido por 3, 3. Denominador por 3. Os números precisam ser iguais, tá? 27 dividido por 3, 9. Logo, a fração encontrada, que é equivalente a 9,27, é 3 nonos, tá? Poderia também, que eu coloquei no final, nessa penúltima linha aí, dividir por 9, tá? Dividir o numerador por 9, 9 dividido por 9, 1. 27 dividido por 9, 3. Ficaria também 1 terço, tá? E essa fração aí equivalente também poderia continuar
encontrar uma outra equivalente dela, também que daria 1/3, dividindo ela novamente, dividindo novamente por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 9, 1/3. Então, quando eu quero encontrar uma fração equivalente, ou eu posso multiplicar, ou eu posso dividir. Às vezes, não vai, sempre vai ser cabível multiplicar. Se você quisesse multiplicar por qualquer número essa fração 9 sobre 27, por exemplo, vou multiplicar por 2. Você ia encontrar 18 sobre 54. 9 vezes 2, 18. 27 vezes 2, 54. É uma fração equivalente também. Você encontrou através do método da multiplicação. Mas às vezes não vai se encaixar o método da divisão. Às vezes eu vou tentar, como anteriormente, aí 5 sétimos. 5 sétimos são números primos entre si, tá? O 5, o 7 ele não é múltiplo aí no caso do 5. Se a gente observar, se a gente for na tabuada de 7, não tem o 5. Então, o 7 aí não é múltiplo de 5. Então, o que que acontece? Quando isso ocorre, tá? É uma fração que, nesse caso aí, é irredutível, tá? Porque os dois números não são pares, primeiramente. E os dois são ímpares, mas assim não são o quê? Múltiplos. O 7 não é múltiplo do 5. Então vai ser uma fração que irredutível, tá? Não é múltiplo e nem divisor. Então vai ser irredutível. Então a gente é mais fácil fazer pelo método da multiplicação em alguns casos do que usar o método da divisão para encontrar uma fração equivalente. Vamos lá, continuando. Agora a gente vai para a comparação, né? Comparar a fração. A gente aprendeu aí, pulei alguns itens aí, na questão quando os denominadores forem iguais. Toda vez que os denominadores forem iguais, a fração maior vai ser aquela de maior numerador, que tem o maior numerador. Por exemplo, 2/5 e 1/5. Quem é maior? 2/5. Por quê? 2/5, o numerador dele é maior do que o numerador de 1/5. Elas têm os mesmos denominadores, mas o numerador 2/5, tá? 2 é maior do que o numerador de 1/5, que é 1, ok? Então, agora vamos para o caso, o qual os quais, né, os numeradores e denominadores, eles são distintos, eles são diferentes. O que a gente vai ter que fazer nesse caso? O MMC. O MMC de quem? Dos denominadores, no caso, 7 e 9, tá? A gente vai ter que comparar, tá? Colocar os denominadores iguais para poder fazer a comparação dos numeradores. Quem tiver um numerador maior vai ser a maior fração. Então vamos lá. 7 e 9 são denominadores distintos, né? Vamos tirar o MMC para torná-los iguais, as frações iguais. Tirando o MMC aí, conforme vocês podem ver, a gente encontra aí, né, multiplicando os fatores primos, 63. Depois que eu encontro os fatores primos 63, este vai ser o meu novo denominador, tá? Da minha nova fração. A fração antiga, o denominador era 7 de uma fração e da outra era 9. Agora, de ambas serão 63. Então, vai ficar, para a gente agora encontrar o numerador. Denominador já foi achado. Vamos encontrar o numerador. Para a gente encontrar o numerador, o que a gente vai fazer? Primeira fração, a gente vai dividir, tá? 63 dividido por 7, dividindo pelo denominador antigo, e multiplicar pelo numerador antigo, né? Divide pelo denominador antigo e multiplica pelo numerador antigo. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 63 dividido por 7, tá? Vai dar 9. 9 vezes 5, 45. Ou seja, encontramos nosso primeiro numerador, 45 sobre 63. Agora a gente vai encontrar na segunda fração, tá? O nosso segundo numerador. Mesmo método, 63 dividido pelo denominador antigo, 63 dividido por 9, multiplicado, tá? O resultado pelo numerador antigo, multiplicado por 4. 63 dividido por 9, tá? Vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Então, minha segunda fração, 28 sobre 63. Observando que os denominadores são iguais através do meu resultado, do meu MMC, agora eu vou comparar os numeradores. Vai ser maior, tá?
aquele que tiver o maior numerador, ou seja, 45 sobre 63 é maior do que 28 sobre 63. Então, este caso é quando nós temos nossos denominadores e numeradores diferentes. Então, tem um caso, né, quando a gente tem nossos denominadores iguais, que você já sabe, aqui tiver um maior numerador, vai ser a maior fração, e vai ter aquelas que vai ter o mesmo numerador, mas vai ter o denominador diferente. Quando tiver o mesmo numerador e o denominador é diferente, aquela que tiver o menor denominador vai ser, tá, a maior fração. Isso aí também está no livro aí, tá, que a gente, é no livro didático de vocês, o qual a gente estudou todas essas propriedadezinhas aí, tá, nas nossas aulas aí, diária. Então, vocês podem estar vendo também esse conteúdo no livro aí, tá, para se aprofundar mais nesses estudos aí de fração. Então, vamos continuar nosso último tópico, né, de hoje. Simplificação de frações. Simplifique a fração 4 sobre 6, numerador 4, denominador 6. Então, preciso, para simplificar, dividir esta fração pelo mesmo número, tá? Se eu quero dividir meu numerador por 2, no caso, eu sou obrigado a dividir por 2, porque só tenho 2 que eu posso dividir ao mesmo tempo, o 4 e o 6. O máximo divisor comum entre os dois é 2. Então, é o meu número máximo que eu posso dividir aí. Toda vez que eu vejo numa fração que elas são pares, assim, o numerador é par e o denominador é par, eu já sei que ela pode ser dividida por 2. Eu já sei que ela é uma fração simplificável, uma fração redutível. Então, vou dividir o numerador por 2. 4 dividido por 2, 2. Ser dividido por 2, tá? Dividindo agora o denominador, igual a 3. Logo, a minha fração fica 2 sobre 3, 2 terços. Ok? Então, aí eu estou simplificando a minha fração, dividindo pelo mesmo número o numerador e o denominador. No caso aí, dividir por 2. Mais um exemplo aí de simplificação, peguei um número maior, 100 sobre 32. Mesma coisa, ó, numerador par, denominador par. Então, vou dividir por 2. Tá? Dividir por 2, eu vou encontrar 50 sobre 16. Numerador 100 dividido por 2, 50. Denominador 32 dividido por 2, 16. Eu posso continuar simplificando, né? Continua simplificando. 50 e 16 são números pares, então são números ainda o quê? Simplificáveis. Tá? Os dois são pares, então são frações ainda redutíveis. Então, 50 dividido por 2, 25. 16 dividido por 2, 8. Agora, a gente já não tem mais uma fração redutível. Por quê? A gente encontrou aí 25 sobre 8, o qual 25 ele não é múltiplo de 8, tá? E também ele não é, tá, divisor, 8 não é divisor de 25 em números naturais, tá? Então a gente tem que observar se são múltiplos divisores, se ambas são pares. Então a gente tem que sempre ter vista, né? Ter em vista essas propriedadezinhas aí que nos permite simplificar uma fração, ser múltiplo, ser divisor, ser pares. Então tudo isso aí a gente tem que observar. Números mistos. Transforme o número misto 2, 4 quintos em uma fração imprópria, né? Transformar uma fração imprópria é um numerador ser maior do que o denominador, né? Então, toda vez que a gente tiver um número misto e transformar numa fração, ela vai ser feita, tá? Uma fração imprópria. Então, para a gente transformar, a gente vai multiplicar a nossa parte inteira, que é o 2, a gente vai multiplicar pelo denominador, que é 5, 2 vezes 5, e somar pelo de cima, que é o numerador, que é 4. Tá? 2 vezes 5 mais 4. Fração 2, 4 quinto. Só multiplicar 2 vezes 5 mais 4. Vai dar 14. 14 vai ser meu numerador. E o denominador vai ser o próprio da fração mista aí. Tá? Vai ser o próprio 5. Então, vai ficar a minha fração imprópria 14 sobre 5. Voltando, multiplica pelo denominador e soma com o numerador. 2 vezes 5, 10, mais 4, 14. Repete o denominador da fração mista, que é 5. Então, fica a minha fração imprópria 14 sobre 5.
Fazendo agora o inverso, que a gente vai transformar a fração imprópria em número misto, tá? A gente vai voltar ao que a gente fez. Como? A gente vai dividir 9 dividido por 4. Dividindo 9 por 4 dá 2, tá? Quociente 2. 4 vezes 2, 8. Para 9, 1. Este quociente 2 vai ser o meu inteiro. Quantos inteiros eu consegui que cabe em 9? Cabe 2 inteiros. 4 vezes 2, 8. Então, cabe 2 inteiros de 4, né? 2 inteiros de 4 em 9, ok? Então, quanto é o meu resto? 1. Esse resto vai ser o quê? O meu numerador, tá? Então, cabe 2 inteiros e 1. E quem vai ser meu denominador? Denominador vai ser o meu divisor, aquele que está dividindo 9. Estou dividindo 9 em 4 partes. Então, vai ser o quê? 1/4. Então, na divisão de 9 por 4, cabe 2 inteiros e 1/4, tá? 2 inteiros e 1/4. Então é isso, galerinha. Nossa aula de hoje. Bons estudos aí para todos vocês. Preste bastante atenção no vídeo, assista com calma, muita atenção, para poder ter menos dúvida nos exercícios, tá? De plataforma. Então a nossa atividade só vai ser apenas exercício de plataforma, ok? Então vamos lá, galerinha.